Uma menina de 10 anos ia andando para a escola todos os dias, até que numa manhã ela não foi. Minha filha está desaparecida. Acho que ela não foi à escola hoje cedo. Isso levou a uma busca enorme. Uma garotinha foi sequestrada por um assassino que estava escondido à vista de todos. E quando ele finalmente falou com a polícia: Eu sou um monstro pelo que fiz. Estou revisando o trágico desaparecimento de Jessica Ridgway e como a polícia rastreou o homem responsável. Eu sou Angelette Levy e este é o Crime Fix. Na manhã de 5 de outubro de 2012, Jessica Ridgway, de 10 anos, saiu para ir à escola. Era um caminho que ela já tinha feito centenas de vezes antes, mas naquela manhã foi diferente, e Jessica nunca chegou. Minha filha está desaparecida. Acho que ela não foi à escola hoje cedo. 5 dias depois, a polícia achou os restos de Jessica em um campo. A busca pelo assassino levou os investigadores a um adolescente que morava a menos de 1 milha de distância. Um garoto que estudava, por incrível que pareça, ciências mortuárias. Um garoto cuja própria mãe faria uma ligação que mudaria tudo. Mas ele fez isso, me deu detalhes e os restos dela estão na minha casa. O que Austin Sigg revelou à polícia mostrou uma escuridão que vinha se formando há anos. Uma fascinação pela morte, um mergulho na pornografia violenta e uma confissão. Eu sou um monstro pelo que fiz. Eu não consegui encontrar uma palavra melhor para descrever o mal. Exatamente. Jessica Ridgway tinha 10 anos. Ela morava em Westminster, Colorado, um subúrbio a cerca de 20 minutos a noroeste de Denver. A família dela a descreveu como inteligente, feliz. Ela adorava a da escola e sua cor favorita era o roxo. A avó dela disse que ela era tímida. Ela era quieta, do tipo de menina que preferia ficar em casa com suas bonecas Monster High do que sair por aí. Ela provavelmente é uma criança solitária. Ela não faz amigos, quer dizer, ela tem amigos. Mas ela não é do tipo realmente extrovertido. Ela geralmente vai direto para a escola e direto para casa. Ela gosta de ver Disney e brincar com bonecas Monster High. Ela gosta de andar de patinete, mas sabe que deve ficar só na nossa rua. No dia 5 de outubro, Jéssica acordou como em qualquer outro dia de aula. O despertador dela tocou às 7h45. A mãe dela, Sarah, tinha acabado de chegar em casa do turno da noite. Sarah ouviu o despertador de Jéssica, subiu as escadas e disse que era hora de levantar. Jéssica desceu as escadas, assistiu um pouco de TV, tomou café da manhã e descascou uma laranja para comer como lanche. Tinha nevado na noite anterior, então Sarah disse para ela se agasalhar bem. Jéssica vestiu sua jaqueta preta acolchoada, com forro rosa, botas pretas, pompons pequenos e meias de cores diferentes, uma verde neon e outra rosa neon. E ela estava com seus óculos roxos e uma mochila cinza clara com flores rosas. Por volta das 8h25, ela saiu pela porta da frente. Sarah a viu atravessar a rua e começar a caminhar em direção à casa da amiga. Essa era a rotina, sempre a mesma rotina. Sarah fechou a porta, subiu as escadas e foi para a cama, já que ela tinha acabado de terminar o turno da noite. Bem, hoje de manhã, ou melhor, de tarde, eu meio que levantei e fui ao banheiro. E então ouvi o celular apitar. Então desci direto e peguei o meu celular. Então isso não fica perto da sua cama. Não, Assim você realmente consegue dormir um pouco. é. Tá bom. Keeps calling me. Quem? Alguma faculdade porque eu quero voltar pra faculdade. Então alguma faculdade fica me ligando todo dia. Você ouviu o celular tocar e depois? E aí eu desci e vi que a escola tinha ligado e deixado uma mensagem. Então eu ouvi a mensagem e eles disseram que precisavam conversar sobre a Jéssica não ter ido à escola. E foi aí que eu saí. Eu saí e fui até lá. Bem, eu tentei ligar para ela do telefone da nossa casa e ninguém atendeu. Então eu saí de casa, fui até a casa dele e bati na porta dele e ninguém atendeu a porta. Então eu fui até a escola e ia falar com o pessoal da secretaria.
Não tinha ninguém na secretaria. Jéssica nunca chegou à escola, mas Sarah Ridgway só viu essa ligação por volta das 16h30 depois que ela acordou. Sarah começou a ligar para a casa da amiga dela. Ninguém atendeu. Ela foi até a escola, mas a secretaria estava fechada. Voltou para a casa da amiga, bateu na porta com força. Tocou a campainha, mas ninguém atendeu. Então, ela ligou para o 911. Central 911, emergência, como posso ajudar? Certo, o que está acontecendo aí? Minha filha está desaparecida. Acho que ela não foi à escola hoje cedo. Quantos anos tem sua filha? Ela está morta. Ok. Ela esteve com o pai ou algo assim? Não, o pai dela está no Missouri. Polícia, ok. Ok, qual é o nome da sua filha? Jessica Ridgway? Ridgway. Sim, Ridgway. Sim, é o aniversário da Jéssica. O que se seguiu foi uma busca enorme. Centenas de policiais e até voluntários participaram, além de um alerta Amber para a avó da Jéssica. Esse era um medo que ela carregava há anos. Eu sempre tive medo de que alguém levasse um dos meus filhos ou netos. Quero dizer, eu também me preocupava com as meninas quando eram pequenas. Depois iam a pé para a escola, eu só me preocupava. A tia dela, Rebecca, inquieta, pegou o cachorro e foi caminhar pelo trajeto que Jéssica usava para ir à escola. Ela perguntou, você está com a Jéssica? E eu disse não. E depois? E ela começou a surtar, a chorar, e disse que a Jéssica não tinha chegado na escola. E aí, o que você fez? Eu disse, volta para casa. E eu também voltei para casa. E ela ligou pro telefone de casa, mas eu não consegui atender. Aí você ligou pra ela. Liguei de volta para ela no meu celular. E aí, como foi a conversa? Ela só falou assim, eu estou em casa e vou até a escola. Você precisa vir para casa. A gente precisa se acalmar. Você precisa ligar para a polícia e vamos para casa. Você precisa voltar para casa. Ok, e o que ela fez? Ela veio para casa. Ela veio. Ela basicamente já estava ali na porta depois que eu falei para ela vir para casa. E aí, o que vocês fizeram quando ela chegou? Ela ficou lá e eu fui com meu cachorro para o parque, no campo, subindo em direção à escola da Jéssica. Certo, ela ligou para o 911. Acho que sim, porque quando voltei para casa, todo mundo já estava lá. Ok, mas você não a viu ligar para o 911. Eu não sabia. Mas Jéssica já estava assustada antes. A tia dela, Rebecca, se lembrava de um dia, semanas antes, quando Jéssica chegou em casa chateada. Ela tinha ido ao parque e havia pessoas lá apenas paradas, observando. Ela contou que viu algumas pessoas paradas perto da árvore no parque, ficou nervosa e voltou para casa. Isso foi há cerca de 3 semanas. Então, 2 dias depois, em 7 de outubro, houve um avanço. A mochila da Jéssica foi encontrada em uma calçada em Superior, a cerca de 10 quilômetros da casa dela. Dentro estavam as roupas dela, uma laranja, seus óculos roxos. E os detetives souberam naquele momento a verdade trágica. Uma criança não deixa seus óculos para trás. A avó de Jéssica tentou entender aquilo. Eu não sei, isso não é típico dela. Sempre ensinei ela desde pequena a não entrar em carros com estranhos, então não acho que faria isso. Quero dizer, na minha cabeça, acho que talvez ela tenha saído em direção à escola. Ela se perdeu. Ela também foi direto para a escola. Ela chegou atrasada na escola e, achando a porta trancada, decidiu voltar. Porém, não sei como faria isso e, de fato, não voltou. 5 dias após seu desaparecimento, em 10 de outubro, um trabalhador recolhendo lixo às margens de um campo em Arvada encontrou algo. Era um saco de lixo preto pesado, muito mais pesado do que deveria ser. Eu fui até lá e peguei o saco. Herman estava a uns 10 metros de mim, a oeste. Eu disse, que diabos é isso? Uns 15, 20 quilos, mas só tem essa profundidade e é um saco dessa altura. O que pode ser tão pesado e pequeno? E Herman estava brincando comigo. Ele disse, aí está aquele saco de dinheiro que você estava procurando. Eu falei, bom, se for dinheiro, é tudo meu. Não vou dividir com você. Eu só estava brincando também. Então eu soltei o fecho de puxar. Tem aquele plástico onde você puxa para fechar a boca de um saco de lixo. O que foi isso? Fecho de puxar. Era vermelho, tipo vermelho. Gato não consegue com saco preto. Eu abri
E eu pensei, tem outro saco idêntico, só que está enrolada bem apertada no fundo. E é a mesma bolsa, mas enrolada. Eu disse, isso não está certo. Alguém não bate bem, sabe? Isso não é lixo. Então eu peguei o fundo do saco e tirei aquela enrolada, e ela meio que quicou com o rosnado dele. E aí, quando fui pegar, pensei, só apertei. Eu apertei. Foi tipo, eu só recuei. Eu disse, Herman, por que você não vai dar uma olhada nisso? Ele viu a expressão no meu rosto. Ele disse que não queria ir. Ele não queria chegar perto daquilo. Ele disse, talvez seja um cachorro morto. Eu falei, não, acho que não é um cachorro morto. Se fosse um cachorro, eu sentiria os ossos, como as pernas ossudas deles. Simplesmente não gostando desse jeito. Eu não sei. Eu disse, meu primeiro pensamento foi, é um bebê. O que você disse? Eu vi cor da pele. Você podia ver que a barriga estava aberta, cortada. Aqueles caras observam e descrevem. Dá para ver onde cortaram os braços. Era a Jéssica. E agora a busca começou, mas não por uma garota sumida. Era por um assassino. Os detetives coletaram DNA do corpo da Jéssica e da garrafa de água dela. E tudo apontava para a mesma pessoa, alguém. O FBI já tinha coletado amostras de alguém que morava a menos de 1 milha da casa da Jéssica. A Mindy tinha postado essa foto no perfil dela, desse projeto que ele tinha feito. E ela disse, acho que era algo que estava no Museum of Nature and Science ou algo assim. E ela diz, qual é a maneira mais rápida e menos bagunçada de... Menos bagunçada de se livrar de um corpo? E ela diz, Austin sabe. Essa pessoa era Austin Sigg. De 17 anos, ele tinha largado o ensino médio para estudar ciência mortuária e ciência forense na Warren Tech. Ele tinha uma fascinação por como o corpo humano funcionava e como ele se decompunha. Garoto venceu competição de ciências com projetos sobre decomposição de ratos. E no dia 23 de outubro, sua mãe fez uma ligação que mudou tudo. Oi, preciso que você venha até minha casa. Meu filho quer se entregar pelo assassinato ocorrido em 20 de setembro. Tudo bem, qual é o endereço? Avenida 102ª Oeste, número 10.622. E o que está acontecendo? Senhora, não estou ouvindo. Ele confessou que a matou. Eu sei. Me diga o que está acontecendo. Você pode me dizer exatamente o que ele disse? Ele fez isso, me deu detalhes e os restos dela estão na minha casa. Quantos anos tem seu filho? 17. Espere um segundo. Qual é o nome do seu filho? Austin Sage. Quando a polícia chegou na casa do Sigg, Austin estava esperando, sem resistência, exatamente como ele prometeu. Eles o levaram à delegacia, sentaram-no numa sala de interrogatório e, ao longo das horas seguintes, ele contou aos policiais que estava dirigindo e acabou no bairro da Jéssica. Ele encontrou um lugar para estacionar onde ninguém perceberia e apenas esperou até vê-la andando, sabendo que ela não tinha para onde ir. E então Austin Sigg contou exatamente o que fez. Eu deixei meu irmão na escola e eu não sei porquê. Eu só... comecei a dirigir por aí meio sem rumo. Fui pra casa por uns 5, 10 minutos, só fiquei andando por lá. Eu fui e voltei. E eu entrei de volta no meu carro depois de uns 10 minutos andando por aí e eu fui. Eu não lembro pra que lado eu fui, só lembro que acabei achando um lugar no bairro dela onde eu podia estacionar e ninguém ia perceber o carro, só um lugar onde todas as cercas eram... Porque assim, enquanto eu dirigia, eu só ficava meio que olhando. E eu vi ela, achei um lugar para estacionar, estacionei e esperei. E quando ela passou, eu agarrei ela.
Foi um lugar aleatório, uma hora aleatória, tudo aleatório. Ela gritou e eu mandei ela ficar quieta e usei enforca-gatos para amarrar as mãos e as pernas dela. Aí pulei pro banco da frente do meu carro e fiquei dirigindo por provavelmente uns 10, 20 minutos. Perguntei se ela tinha um celular, procurei por ele. Ela continuava me fazendo perguntas e eu respondia, mas mentia para ela. Eu dizia para ela que tudo ia ficar bem e simplesmente mentia para ela. No carro, Jéssica segurou uma bola de neve nas mãos o tempo todo, e quando Austin finalmente cortou as abraçadeiras de nylon dos pulsos dela, suas mãos estavam frias e vermelhas. Dentro do quarto dele, ele ficou com ela, colocou Netflix, deu pizza para ela e disse que tudo ia ficar bem. E então não ficou tudo bem. A partir daí, eu a deixei sair do banco de trás do meu carro. Eu desfiz as abraçadeiras de nylon e a levei para o meu quarto. E eu a sentei no meu quarto e coloquei Netflix na TV para ela. Era tipo Family Guy ou algo assim, eu não lembro. Era algum desenho animado. Eu só fiquei sentada lá. Eu fiquei sentada lá e olhei para ela e só me lembro de um vazio absoluto na minha cabeça, sem nenhum pensamento, nada. E isso simplesmente me aterrorizou. Ela gritou e eu disse para ela ficar quieta e usei abraçadeiras de plástico para amarrar as mãos e as pernas dela juntas. E então pulei para o banco da frente do meu carro e fiquei dirigindo por provavelmente uns 10, 20 minutos. Perguntei se ela tinha um celular, procurei por ele. Ela continuava me fazendo perguntas e eu respondia. Eu mentia para ela. Eu dizia que tudo ia ficar bem e simplesmente mentia para ela. Então, depois de tanto tempo dirigindo por aí, eu finalmente encontrei um lugar para estacionar, onde eu verifiquei a mochila dela e ela não tinha celular nem nada. E depois disso, eu voltei para o meu carro e dirigi de volta para minha casa. E eu saí do carro, abri a porta da garagem, entrei com o carro e fechei a porta da garagem atrás de mim. A partir daí... desculpa. A partir daí, eu a tirei do banco de trás do meu carro. Eu desfiz as abraçadeiras plásticas e a levei para o meu quarto. Eu a sentei no meu quarto e coloquei Netflix na TV para ela. Era tipo Family Guy ou algo assim, eu não lembro. Era algum desenho animado. Fiquei apenas sentada lá. Eu fiquei sentada lá e fiquei olhando para ela e... eu só me lembro de um vazio absoluto na minha cabeça. Sem nenhum pensamento, sem nada. E isso simplesmente me aterrorizou. E depois de ficar sentada ali por provavelmente 1 hora, talvez. Eu não lembro exatamente. O tempo meio que começou a ficar estranho, então... Depois disso... pedi para ela trocar de roupa e vestir uma camisa e um short que eu tinha. E eu deixei ela ir ao banheiro para fazer isso. E quando ela voltou, eu disse para ela colocar todas as roupas na mochila, arrumar a mochila e deixar tudo pronto para voltar.
E então, depois que ela terminou isso, me aproximei por trás dela. E inicialmente eu tentei usar enforca-gatos para estrangulá-la, mas eles cortaram minha pele e não funcionaram direito, não estavam fazendo o que deveriam. Então, imediatamente, sem nem tirar os enforca-gatos nem nada, eu imediatamente comecei a estrangulá-la com as minhas mãos. Depois que ela estava, Espero eu, morta. Eu a coloquei de bruços na minha banheira. E eu me certifiquei de encher a banheira de água para garantir que ela estava realmente morta. E então eu cortei as roupas e joguei tudo em um saco de lixo. E depois... eu sentei e simplesmente chorei. No banheiro por sei lá quanto tempo. Depois disso, numa tentativa de esconder o que eu tinha feito, comecei a esquartejar o corpo na banheira. E colocá-los em sacos de lixo. A partir daí limpei tudo o que pude. E eu peguei o corpo dela e coloquei no meu quintal. Eu tenho um pequeno depósito da piscina e coloquei ela no fundo. Austin Sigg contou aos detetives sobre a serra e como ele tinha planejado usar um estilete, mas estava demorando demais. Então ele desceu de novo e pegou uma serra sabre. Essa é uma serra muito potente, normalmente usada para demolições pesadas. Eu fui pegar a tesoura, entrei, tirei as roupas dela, torci as roupas na banheira, coloquei em um saco de lixo preto junto com outros lixos variados que estavam na garagem. Não, foi quando eu peguei aquilo e só coloquei de lado o próprio saco. E todas as sacolas com os pedaços foram apenas deixadas de lado enquanto o resto era resolvido. E então você fica com todas as sacolas. As sacolas vêm depois que eu corto as roupas e coisas assim. Quando peguei a tesoura, peguei a sacola. De onde você pegou elas? As sacolas, eu não lembro se peguei de algum dos dois. Foi ou no quintal ou na garagem, porque a gente tem nos dois lugares. Então eu não lembro de qual lugar eu peguei elas. Você sabe qual é a marca delas? Não, eu não sei. A policial que primeiro veio à minha casa me perguntar se eu lembrava disso, mas eu não lembro. E talvez algo como Glad ou algo assim, eu não sei. E como elas eram? Elas são pretas com alças vermelhas de cordão. Ok. Então tem cordões dentro dela. Ok. Agora você só está levando um saco de lixo para fora. Certo? Não, ok. Tem tipo um rolinho. Ah, beleza. Em que eles vêm. E então, quando eu pego a tesoura e tal, é aí que eu tenho essas coisas. E eu corto as roupas e... coloco em um saco de lixo separado depois de torcê-las. E então... depois disso, eu só deixo a água escorrer porque isso demorou um pouco. E enquanto eu esperava por isso, foi quando fui pegar a serra elétrica. E... Isso é algo que você já tinha pensado antes, quando pensou em fazer isso com alguém? não. Como você achou que faria isso? Eu imaginei que só com o estilete, porque eu sei que o esqueleto humano se encaixa meio que como um quebra-cabeça. Se você acerta o lugar certo, eles se separam. Sim.
Mas é quando eu não percebi o quanto era demorado só com o estilete. E é por isso que, quando eu estava procurando os sacos de lixo quando vi a serra elétrica, foi por isso que peguei ela e decidi usar naquele momento. Você deixou isso claro pra gente, mas queria saber se você entendia o que fazia. O que você achava que estava fazendo? Por que não nos conta com suas palavras? Eu não sei o que eu estava fazendo, pois ela era pequena o bastante. Literalmente, qualquer garota naquele dia que fosse de porte menor que eu poderia ter atacado. Então, até mesmo uma adulta. Até mesmo uma adulta. Não tinha nada a ver com idade. Tinha tudo a ver com ela é maior do que eu. Posso dominá-las? E a idade dela provavelmente foi a única coisa que me impediu de torturá-la, estuprá-la ou fazer qualquer uma dessas coisas horríveis com ela, porque sinto que talvez eu fosse capaz de fazer isso com alguém mais velho. Eu não sei. E antes de deixar o corpo dela naquele campo, ele fez algo calculado. Pegou uma cruz de madeira do quarto e colocou junto aos restos mortais de Jessica. Ele esperava que os investigadores seguissem uma pista falsa, um fanático religioso, outra pessoa completamente diferente. Ela estava pendurada no meu quarto há tanto tempo que eu nem sei. Não era nada demais. Era algo que eu tinha colocado lá na tentativa de, mais uma vez, meio que eu esperava que talvez eles considerassem a hipótese de um fanático religioso, ou que encontrariam algum tipo de significado mais profundo naquilo, quando na verdade não havia nenhum. Não havia? Não. Colocou isso lá por algum motivo específico? Só para despistar a polícia. E é isso. Não tinha... Quer dizer, os únicos colares que eu uso são este, e essas são as únicas joias que eu uso. Veja o que os investigadores descobriram ao investigar o passado de Austin Sigg, meses antes do desaparecimento de Jessica. Houve outro ataque. Uma mulher correndo sozinha no lago Kettner. Alguém se aproximou por trás dela e tentou forçar um pano embebido em clorofórmio em seu rosto. Ela reagiu, gritou e conseguiu escapar. No interrogatório, ele explicou como fez o clorofórmio. Usando, acredito eu, água sanitária e acetona. E se você misturar essas coisas e mantiver frio e tudo mais, você pode realmente obter pequenas quantidades concentradas de clorofórmio disso. Na época, a polícia não sabia quem fez isso, mas o DNA deixado acabaria ligando os dois casos. Austin Sigg, o adolescente sentado na sala de interrogatório, era a mesma pessoa que tentou sequestrar aquela corredora. E quando os detetives perguntaram a ele sobre isso, ele não falou apenas sobre aquele dia. Ele expôs toda a sua mentalidade, a mesma que meses depois o levaria a pegar a Jessica. De onde eu estava, havia um caminho que levava direto e cruzava a rua, e eu estava planejando simplesmente pegá-la e atravessar andando, porque praticamente não havia ninguém por perto naquele dia, já que todos estavam ocupados com outras coisas. Literalmente quase não havia ninguém. Quero dizer, havia tantas opções diferentes que eu nem sabia. Tinha a opção de simplesmente deixá-la no carro, dirigir até algum lugar, e eu não sei. Eu não sabia se eu queria, eu não sabia o que eu queria fazer na maior parte do tempo. Tudo o que eu sabia era que eu queria levar alguém. Ele contou aos detetives que já tinha saído para caçar 2 ou 3 vezes antes de Jessica. Ele dirigia até gastar um quarto do tanque de gasolina, só procurando alguém menor do que ele. Alguém que ele pudesse dominar. Para entender como uma adolescente chega a isso, é preciso voltar ainda mais no tempo. Austin contou aos investigadores que tudo começou com um vício em pornografia. No começo, ele disse que era normal, e depois foi piorando. Ele começou a assistir coisas mais violentas, bondage, estupro, filmes snuff, e quanto mais ele assistia, mais ele dizia que precisava para sentir a mesma adrenalina. Então, quando isso muda? Quando começa? Eu entendo que você está falando apenas de um vício nisso. Você mencionou que se não for uma vez ao dia, são várias, e que se masturba com esse tipo de pornografia? Sim, ok. Então, quando isso muda? E o que é que muda?
Descreva para mim o que você viu em detalhes. Descreva para mim o que foi que você viu. Com uma bondade. Eu já vi filmes snuff. Já vi. Então me descreva isso. Exatamente. Do que você está falando? Como atos sexuais forçados, como estupro. Coisas assim. Eu já vi como desmembramento que supostamente tem um contexto sexual. Eu já vi tudo. E como isso fez você se sentir enquanto assistia a isso? Durante o tempo em que eu estava me masturbando, me dava uma sensação de euforia, me fazia sentir bem. Mas imediatamente depois eu me sentia apenas culpada? Sim. Eu me sentia culpado. Eu me sentia enjoada e eu me sentia... Você ainda se excitava com pornô comum ou precisava ser violento? Eu conseguia. Eu conseguia, mas era muito mais fácil com um conteúdo mais pesado. Isso também era mais excitante. Acho que sim. Lugares como o Furchan, você tem esses lugares onde não é só o comum. Você tem as partes mais sombrias da internet surgindo nesses lugares. E como isso se chama? Coisas como o Furchan, coisas como você está dizendo. 4. Soletra isso. Número 4. 4. Um Chan, na linguagem da internet, é qualquer lugar onde há uma junção de fotos, de postagens, de... É meio que como um Facebook sem nome, praticamente, onde você não coloca nada seu. E as pessoas... Eu percebi que esses tipos de lugares são onde pessoas que pensam como eu vão e postam todas as suas ideias e tudo mais. Você posta? Já postou alguma coisa? Então você só lê as postagens dos outros? Sim, eu nunca postei nada. Eu entrei e conversei com as pessoas. Não, eu nunca fiz nenhum contato de jeito nenhum. Eu vi essas coisas e quero dizer, no começo é nojento quando você vê isso. E você fica tipo, por que as pessoas postariam coisas tão horríveis, tão horríveis? E conforme você vê isso cada vez mais, é tipo, bom, pelo menos não foi tão ruim quanto aquele outro. E simplesmente em algum momento isso muda de... Eu não sei onde é, mas em algum momento eles encontram exatamente um meio termo. Quando os detetives perguntaram se já se sentiu controlado por vozes externas, ele negou. As decisões foram todas dele, e ele diz que é exatamente o monstro que eles pensam que ele é. Então você nunca sentiu que estava sendo controlado por algo ou alguém. As decisões que você tomou foram decisões que você tomou por conta própria, então, por sua própria vontade? Receio que sim. Eu queria tanto que houvesse alguma desculpa em que eu pudesse pensar como uma doença mental ou algo assim que explicasse o comportamento. O que você acha que a sociedade pensaria sobre o que você fez com a Jéssica? Eu não sei quanto à sociedade, porque nunca me dei muito bem com ela, mas eu sei que, pessoalmente, eu sou um monstro. Pelo que eu fiz. Eu sou a... Eu não consegui encontrar uma palavra melhor para descrever o mal do que exatamente essa. Você diz mal? Mal, sim. O verdadeiro motivo pelo qual eu tive forças para pedir para minha mãe vir até aqui é porque... Eu sei o quão errado foi o que eu fiz. E eu sei que não há nada que eu possa fazer para desfazer tudo o que eu já fiz. E o único tipo de... Acho que consolo, ou não sei como explicar, o único tipo de... Palavra.
Para que a família Ridgway tivesse algum tipo de encerramento, eles precisavam ver quem fez isso sendo levado à justiça. Então, sim, você acha, Austin, que isso é algo que você merece, justiça? Sim, quero dizer, você mencionou esse termo. Você disse para eles verem a justiça ser feita. O que eles têm usado esse termo justiça para Jéssica nas notícias tantas vezes, mas você está Falando sobre punição para você? Sinceramente, eu não sei porque eu não conheço a família Ridgway, mas a única coisa que eu sei pessoalmente é que ter que viver sabendo que alguém como eu está solto, ainda andando por aí e tudo mais. E quero dizer, eu não tenho intenção de atacar ninguém depois da Jéssica, foi isso. Eu percebi que tudo o que eu já tinha pensado, tudo aquilo, qualquer coisa que eu já tinha, qualquer mal-entendido, qualquer ideia que eu tinha sobre, como você disse, aquela fantasia sexual, eu acho, estava tão errada. Em novembro de 2013, Austin Sigg ficou diante de um juiz. Ele se declarou culpado de assassinato, sequestro e tentativa de sequestro. Em troca, os promotores descartaram a pena de morte. Austin Sigg foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 40 anos, mas as perguntas daquela sala de interrogatório permaneceram. Como um adolescente se torna capaz de tamanha maldade? Foi a pornografia, o isolamento, uma mente que talvez já tendesse para a escuridão? Ou será que Austin Sigg estava certo quando se chamou de monstro? Simplesmente alguém sem explicação e sem possibilidade de ajuda? Ele é um bebê pequeno, sim, meu neto, e sempre foi o mais doce. Menino do mundo. Você já ouviu isso antes? Provavelmente. Não tem como. Eu não sabia. Você acha que eles sabem? No fundo, eu realmente acho, principalmente pelo jeito como agem. Talvez eu esteja louca, mas sou mãe. Sei como isso me devastaria, ainda mais porque Austin sempre foi o favorito dela. Para a família de Jessica Ridgway, a resposta era mais simples. A filha deles se foi e nenhuma explicação poderia trazê-la de volta, mas eles garantiram que ela nunca seria esquecida. Nos anos seguintes à sua morte, a comunidade se uniu para honrar sua memória. Um parquinho foi construído na escola dela, era um lugar onde as crianças podiam rir e correr, assim como ela fazia. Um jardim memorial foi plantado no bairro dela, onde sua família podia ir para se lembrar dela no que teria sido seu 11º aniversário, 23 de janeiro de 2013. A cidade de Westminster dedicou um parque em nome dela, Jessica Ridgway. O Parque Memorial está hoje na esquina da Avenida 108 com a Rua Sim, a poucos minutos de onde ela morava e a poucos minutos de onde ela foi levada. É um lugar de flores roxas, sua cor favorita, um lugar onde a comunidade se reúne todos os anos em outubro para soltar balões e acender velas. É um lugar onde uma menina de 10 anos inteligente, feliz e tímida é lembrada, não por como ela morreu, mas por como ela viveu. Em um parque que leva seu nome, seu espírito segue vivo. Este foi mais um episódio do Crime Fix. Eu sou Angelette Levy. Obrigada por me acompanhar. Te vejo aqui na próxima vez.